Olá pessoal do nono ano, continuando os nossos estudos, vamos falar do capítulo 2 do livro de vocês, que começa na página 14 e vai começar, a tratar o conteúdo de pais e filhos. Vamos falar sobre genes e hereditariedade, que é aquela transmissão das características, genéticas. A gente vai começar a entender como funciona a transmissão dos genes, como funciona essa área ali, as bases da genética, que é a primeira parte que se trata no capítulo 2. Bom, pessoal, o que acontece? Antigamente, as pessoas elas acreditavam, que os filhos eles eram resultados da mistura de fluidos, hereditários. O que são fluidos? São líquidos corporais. Então, as pessoas acreditavam que os filhos, as características apresentadas pelos filhos eram características vindas desses líquidos corporais, Só que vocês sabem que não é assim. Aí, depois de um tempo, as pessoas acreditavam também que as características dos filhos elas vinham por meio do sangue, por meio da mistura do sangue dos pais. Então misturou o sangue do pai com o sangue da mãe e apareceu a característica do indivíduo. Isso foi perdurando ali até a metade do século XIX. Só que depois, da segunda metade do século XIX, surgiu aí um monge austríaco chamado Gregor Mendel, que ele era um monge que vivia num mosteiro, lá na Áustria, e ele tinha uma curiosidade muito grande em entender como as características elas eram passadas de geração para geração. Aí Mendel, o que ele fazia? Ele era um monge responsável por cuidar do jardim do mosteiro. E lá na Áustria tinha diversas plantações de ervilha, pelo solo ser mais favorável, o ambiente, o clima ser mais favorável para crescer esse tipo de vegetal. E Mendel era o cara que cuidava lá das ervilhas, no mosteiro. O que ele fez? Ele, curioso, estudava lá no mosteiro, ele gostava muito dessa parte de ciências, e ele começou a estudar as ervilhas. Ele começou a reparar que tinha diferentes características nas sementes das ervilhas. Aí ele começou a resolver, falar assim, vou pegar essas ervilhas e vou cruzar, uma com a outra e vou ver o que vai acontecer. E foi a partir desse cruzamento, dessa curiosidade de Mendel, que surgiu ali as primeiras bases para essa área da ciência que é a genética. A genética, pessoal, é aquela área da ciência que vai estudar a transmissão, e a expressão das características hereditárias. Mas tudo começou por meio desse estudo, que aconteceu lá no final da metade, da segunda metade do século XIX, pelo monge austríaco chamado de Mendel. Vamos entender como é que foi esse trabalho dele. Primeiro, por que Mendel resolveu trabalhar com ervilhas? Já falei para vocês que um dos motivos é porque ervilha é um vegetal que tinha muito lá no mosteiro por conta do clima, por conta do solo, então crescia muito ali plantação de ervilha. Mas além disso, Mendel escolheu porque as ervilhas ela têm um ciclo reprodutivo muito curto. Então, para quem quer fazer experimento, ter um ciclo reprodutivo curto é muito bom, porque eles, se der errado o experimento, faz de novo, e faz de novo, e faz de novo num curto período de tempo. Um outro ponto que Mendel resolveu escolher ervilha é porque as ervilhas elas produzem muitos descendentes em cada geração. Então, quando a gente cruza a ervilha, quando vai nascer novas ervilhas, nascem muitas. E para quem quer fazer análise, quer entender ali a transmissão de características, por exemplo, que era o que Mendel queria, é muito bom ter um quantitativo grande. Uma outra coisa, as ervilhas, as flores delas são flores fechadas. Por que isso é bom? Porque quando a flor é fechada, ela evita ali a chegada do polinizador, Ou seja, do animal que vai trazer o grão de pólen. Pólen é aquela substância que vai ajudar no desenvolvimento da planta. E se a flor, tiver o grão de pólen, ela própria consegue se reproduzir. Ou seja, esse processo é chamado de autofecundação. É quando um indivíduo, tem a união do gameta feminino e do gameta masculino, dentro do seu próprio corpo. Então aqui tem algumas características por que fez ele escolher a ervilha. Aí, por exemplo, a ervilha ela apresenta diferentes texturas de semente. Tem semente lisa, tem semente rugosa. A cor da semente tem semente de cor amarela, tem semente de cor verde. A forma da vagem, que é o que envolve a ervilha, tem aquela vagem que é constrita e aquela vagem mais inflada. A cor da vagem também temos vagem verde e vagem amarela. A cor da flor da ervilha, tem ervilha de flor púrpura, que é essa quase roxa, e aquela ervilha de flor branca. A posição, da flor. Olha como essa flor aqui está posicionada e essa daqui está mais em cima, no ápice da planta.
E também o comprimento dos ramos. Ó. Esse ramo aqui ele é mais curtinho comparado com esse ramo aqui que é mais longo. Então tem diversas características que fez com que Mendel escolhesse as ervilhas para trabalhar. No próximo vídeo que eu vou fazer com vocês, eu vou explicar como foi esse primeiro trabalho de Mendel, né, que foi definida aí na genética como a primeira lei de Mendel. Existem as leis da física, mas também existem as leis da biologia, da ciência. E uma delas é a primeira lei de Mendel que eu vou explicar no próximo vídeo. Bons estudos, pessoal!